Estamos começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento na nuvem. De onde vem, para onde vai, são esses tais sistemas da nuvem. Estou aqui também com Marcelo Pio. E aí, Marcelo, se apresenta aí. Olá, pessoal, eu sou desenvolvedor aqui na DTI, na verdade arquiteto, né? E eu lido mais com a parte de dados e tudo mais, e já tenho mais perspectiva com algumas nuvens, então desde a AWS, Azure, mas agora especificamente mais com a Google. Também estou aqui com o Dudu. Tudo bom, pessoal? Aqui é o Dudu, né? Não adianta falar Eduardo, porque todo mundo só me conhece como Dudu aqui na DTI mesmo. Sou arquiteto aqui também, já há alguns anos, e vamos contribuir nessa discussão sobre clouds aqui junto com Leonardo Ferreira. Olá, pessoal, tudo bem? Leonardo falando, mais conhecido como Léo também como arquiteto, trabalho como arquiteto aqui e vamos conversar bastante hoje sobre essas nuvens. Quero apresentar também o Felipe, ou Gutenberg, como é mais conhecido. E aí, pessoal, eu sou o Felipe, o pessoal me chama de Gutenberg porque tem muitos Filipes na DTI e na tribo. Eu atuo como arquiteto, tenho uma experiência aí já de alguns anos com a AWS e vamos trocar uma ideia aí sobre essas ferramentas incríveis aí que revolucionaram a tecnologia, que são as nuvens. Bora lá. Então, né, gente, vamos ali começar falando sobre alguns temas em relação à nuvem. Primeiro, o conceito, é sempre bom partir do conceito, né? O que é esse tal de desenvolvimento na nuvem? Qual que é a diferença aí para um desenvolvimento mais tradicional? O que veio para agregar, né? Não é uma coisa nova, mas vamos aí falar do conceito. Quem quer contar um pouquinho mais pra gente sobre o que seria esse conceito de computação na nuvem? Então, computação na nuvem surgiu principalmente por uma demanda que todo mundo tinha, que era tipo assim, eu tenho uma aplicação aqui, um e-commerce aqui. Geralmente eu tinha uma demanda aqui, de vez em quando tinha um pico de demanda, simplesmente uma nova promoção, vamos falar uma Black Friday da vida. Tinha que comprar um monte de computadores aqui para lidar com essa demanda, que é uma demanda muito esporádica. Então, tipo assim, só numa Black Friday da vida eu ia ter uma demanda gigante aqui para lidar com isso. Tinha que comprar mais computadores para suprir essa demanda. Então, surgiram várias, até nuvens, vamos falar, privadas, assim, que você conseguia alugar computadores para lidar com essa demanda esporádica. Isso é meio que ruim, assim, ainda chamar uma empresa, alugar o equipamento tinha que chegar onde que você estava fisicamente, ser conectado, testado, e assim vai, tipo assim, é muito complicado ainda de fazer as coisas. Acho que surgiu a nuvem mesmo em si. Você não consegue ver, tipo assim, você não precisa saber onde está o computador, quais máquinas estão lá, que tipo de máquinas estão lá. Você basicamente pede uma demanda de uma máquina em qualquer lugar do mundo. A nuvem é global, né? Você pode pedir máquinas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, dependendo de onde está a sua demanda. E receber a máquina, o poder computacional de fazer o que você precisa na sua aplicação on demand. Se eu precisar de mais máquinas, eu posso pedir mais máquinas e tudo mais. Acho que isso meio que revolucionou, principalmente na questão de custo e questão de benefícios também. Tipo assim, uma empresa pequena que tinha essas demandas, não conseguia fazer esse tipo de alocação rapidamente, agora eles conseguem atender essa demanda e o site não vai cair. Eles conseguem vender mais. A grande beleza da nuvem. Eu assim, todas as vezes que eu fui ler sobre, eu não encontrei exatamente a história, assim, real de como que surgiu a ideia da nuvem. Se vocês tiverem lido isso em algum lugar, por favor, me complementem. É quando o sol esquenta a água, aí ela evapora. Sim. Tem essa explicação. E tem a explicação também, que é a teoria que mais me encanta, assim, é que foi meio que uma necessidade econômica de, tipo, as empresas gigantescas, elas tinham que suprir uma demanda e aí elas tinham que alocar on-premise, um poder computacional, e aí isso começou a ficar ocioso, né? E essa ociosidade é prejuízo, é dinheiro jogado fora. Então, essa teoria diz que quem teve a ideia de fazer essa computação em nuvem, assim, a usar esses recursos, alugar esses recursos, foi para poder usar esses recursos que estavam ociosos e abrir a possibilidade de empresas menores
poderem fazer a coisa sob demanda, como o Pio falou muito bem, né? Você não precisa mais saber com antecipação o que o seu software vai precisar para rodar. Você pode simplesmente alocar um recurso que está ocioso de um data center de uma empresa maior, e aí se você precisar, se você perceber que você precisa de um data center próprio, você ficar num tamanho que você precise disso, você faz, mas a nuvem foi crescendo em cima disso e hoje virou um produto por si só, que virou a infraestrutura como serviço como um todo, né? Que aí você já tem rede, você já tem inteligência artificial, armazenamento de diversos tipos, desde objeto até de blocos, então acabou virando um produto mesmo por si só, mas surgiu assim, a grande beleza que eu vejo assim, é que surgiu dessa necessidade aí de recursos que estavam ociosos, e aí as pessoas começaram, as grandes empresas começaram a alugar isso, e as pequenas empresas puderam se aproveitar muito disso. As startups que a gente vê hoje, muito provavelmente, uma boa parte delas não seria possível, não seria viável se a gente não tivesse a nuvem. Então é lindo. Eu vejo muita beleza nesse conceito. Eu acho que aí uma das palavras-chave é a facilidade, né? A nuvem, né, a computação na nuvem, ela veio para facilitar algumas coisas em termos até de entendimento técnico. Então, hoje, por exemplo, para um desenvolvedor ele subir uma estrutura de armazenamento, ele não precisa entender de partição RAID, igual era algo comum, né, que acontecia no passado. Eu acho que a questão de facilitar a vida das pessoas veio muito em voga aí com esse tema, né? Até o paradigma de tratar, né, coisas como serviço, né, o as-service, ele muda muito assim a nossa visão. Então, em vez de eu ter que fazer a gestão ali, cuidar de partes tradicionalmente da infraestrutura, eu vou delegar isso por um player do mercado cuidar para mim e eu vou estar pagando para ele fazer isso para mim. E isso tem um custo, né? Inclusive. E isso ajuda muito nessa questão mesmo que vocês comentaram de facilitar, e principalmente nesse mundo cada vez mais digital que a gente tem hoje, de agilizar a entrega de valor que os sistemas proporcionam. Antigamente você tinha que provisionar seu ambiente, porque demorava, igual o Pio falou no início, você tinha que contratar máquinas, essas máquinas tinham que chegar, tinham que ser instaladas, tinham que ser configuradas, depois tinham que ser expandidas, tinha que comprar memória, trazer. Hoje, com a nuvem, em questão de segundos, a gente já consegue escalar e fazer entregas cada vez mais rápidas, provar hipóteses cada vez mais rápido, gerar valor cada vez mais rápido. E aí entra dois termos bastante usados para benefícios, que mostra o benefício da cloud, que é o termo de CAPEX e OPEX, né? Onde que o CAPEX eu precisava antigamente fazer um investimento maior para poder ter uma infra, e com isso é um dinheiro que eu vou gastar, vou ter essa demora para provisionar esses ambientes, e agora realmente eu pago pelo que eu utilizar. Então eu tenho um ambiente, um data center todo disponível para eu poder consumir, e eu vou pagar o que eu realmente precisar. Então essa facilidade é enorme. Sem sombra de dúvida, né? E aí a gente citou um pouco essa questão, né? Então vão ter empresas que fazem isso. Hoje em dia, quais são os principais players no mercado que oferecem serviços na nuvem? Até voltando no que o Felipe falou, tipo assim, as maiores empresas, tipo a Amazon, a Microsoft, a própria Google, tipo assim, elas tinham que ter essas máquinas alocadas. Então, eu vou falar da primeira, que foi até a Amazon mesmo, que explodiu mais primeiro. A Amazon é um e-commerce e ela já tinha que ter máquinas exatamente para esses períodos de Black Friday, de promoções loucas assim que acontecem na vida. Ela já tinha que ter essas máquinas lá alocadas. Tipo assim, para eles era ocioso. Tipo assim, se eles pudessem vender aquele poder computacional ocioso na maior parte do tempo, eles eram perfeitos. Eles tinham ganha-ganha, né? Tipo assim, quando eles precisam das máquinas, eles têm ali. E quando não precisam, eles conseguiam vender o poder computacional. Até acho que um dos motivos que derivou de surgir a nuvem da Amazon foi exatamente a vontade de querer vender esse poder computacional que eles já tinham ali in-house. Então, falando dos coisas, os maiores players aí são realmente a AWS, que é a da Amazon, uma das primeiras que começou.
Azure já pegou no bonde logo depois. E a AWS hoje, acho que colhe um pouco dos frutos do pioneirismo, né? Pelo menos dentre as grandes, né? A gente vê muita relevância. A Azure também tem muita relevância, mas você vê muito a AWS sendo aí o benchmark de nuvens, colhendo muito os frutos de um pioneirismo aí, né? Como o Pio citou. E assim, o Pio aí citou que a Google chegou atrasada. Na verdade, acho que a gente pode dizer que a IBM e a Oracle estão mais atrasadas, né? Mas assim, dessas grandes empresas tradicionais que começaram a fornecer serviço na nuvem, existem também a IBM e a Oracle que começaram aí mais alguns anos mais à frente. E além disso, eu acho que existe inúmeros pequenos serviços, digamos, desde máquina virtual, né, que não se compara com a gama de possibilidades que essas empresas oferecem, mas que tem algum serviço que a gente também pode chamar de hospedagem na nuvem, né? Então, se hoje em dia você pesquisar aí VPS, hosting na internet, você vai achar vários que estão fornecendo, mas volta até para uma abordagem não tanto como serviço. Você vai ter lá a sua máquina virtual, mas você que vai ter que dar o SSH e fazer a gestão dela, instalar tudo que você precisa, né? Mas não deixa de ser uma computação na nuvem, uma vez que você não está comprando maquinário e subindo aí na sua empresa, configurando IP estático e etc. E aí, com esse tanto, né, de players e nuvens no mercado, normalmente faz sentido a empresa ficar numa nuvem só, ou ela utiliza mais de uma? Como que vocês enxergam isso em relação ao multi-cloud? Um dos problemas que eu acho que você tem hoje é principalmente a questão de, por exemplo, ter o preço da máquina. Então, cada máquina que eu vou alocar, ela tem um preço. Ou seria ótimo, assim, se a gente conseguisse mudar de cloud à vontade de acordo com o menor preço que tem em cada cloud. Se uma cloud tem um menor preço para um tipo de instância, você aloca a computação lá. Você tem em outra cloud, tem uma instância maior, tem um menor preço, aloca lá. E assim você conseguiria baratear seu custo mesmo de acordo com a concorrência. E tendo concorrência, você baratearia ainda mais o preço, por causa que o player que está perdendo ali a alocação de acordo com a demanda que está tendo, ele teria que correr atrás. Então, tipo assim, tá muito caro ali, ele vai ter que correr atrás para baratear. E assim é um ciclo, né? Tipo assim, é um ciclo vicioso e vai barateando, um barateia o outro barateia o outro, até que a gente tenha um patamar ali que seria bom para todo mundo. Assim. Aí o Pio acorda, né? Do sonho. Porque na prática, poucas empresas conseguem desenvolver uma arquitetura que você vai conseguir chavear tão facilmente depois, uma vez escolhida a nuvem, né? Nesse ponto que eu até queria entrar, porque o custo sim é relevante para a escolha de uma ou outra nuvem. Em questão de serviços, eu creio que esses 3 grandes players estão bem equiparados na grande maioria dos serviços, então acho que seria bem atendido em cada uma delas, mas existem outras variáveis também que devem ser consideradas para se utilizar multinuvem. Se eu vou simplesmente pelo preço do serviço, eu tenho que considerar também o custo de gerenciamento desse multicloud. Então, existem alguns serviços no mercado aí que auxiliam nesse chaveamento, nessa gestão única. Posso dizer, por exemplo, o Azure Arc, o Google Anthos. Então, eles conseguem gerenciar alguns desses serviços em nível de multicloud, até em ambientes híbridos, onde eu consigo trazer meu ambiente on-premises para cá. Então, acho que não só o custo deve ser considerado na escolha de um multicloud, mas sim também questão de gerenciamento, porque talvez eu possa ganhar no preço do serviço e eu vou ter que talvez colocar pessoas com expertise diferente em multicloud e talvez eu acabo ficando no 0 a 0. Acho que precisa de uma maturidade maior também, né, Léo? Por exemplo, você trabalhar de maneira efetiva, e aí, na verdade, vou até mudar o termo aqui, não é nem em relação a ser multi-cloud, mas em relação a você mudar rapidamente de uma nuvem para outra, porque você pode, por exemplo, definir que suas soluções de um determinado viés, sei lá, de data analytics estão em uma nuvem e toda a sua computação está na outra, sei lá, você colocou num EC2 da vida.
Mas assim, a possibilidade, não, agora o Web App está mais barato do que o EC2, vou migrar de uma para outra, existe um nível de maturidade de algumas coisas que vão ter algum custo atrelado. Então, por exemplo, seria fundamental trabalhar com uma filosofia de infraestrutura como código. Então, seja utilizando a linguagem, um lock-in aí de cada nuvem, né? Sei lá, vou usar o específico da AWS, o específico da Azure, ou não, vou já construir em cima do Terraform, por exemplo. Mesmo no Terraform, você vai ter especificidades de cada uma das nuvens. Então, você vai ter que escrever um código para cada uma delas e deixar aquilo pronto para que, caso seja necessário, você vai ter sua infraestrutura como código e conseguir chavear isso. Por exemplo, o seu código, talvez você vai ter que mudar a abordagem dele. Às vezes você está fazendo uma coisa muito vinculada, por exemplo, para um web app, e aí faz mais sentido você construir um container com Dockerfile, que seria mais fácil de migrar de um lugar para o outro, né? Então eu acho que ter esse tipo de agilidade para migrar de ambiente envolve uma maturidade em vários outros aspectos do desenvolvimento do código que também tem o seu custo. Isso, inclusive da própria organização onde você está inserido, né? Porque organizações maiores tendem a ter uma certa inércia maior para poder vencer esse tipo de desafio. Existe todo um processo de governança que está definido e fazer essa evolução entre nuvens, usando às vezes alguma coisa de infra como código, igual você falou, Chagas, depende de passar por todos esses processos de cada organização. Muito bom, muito bem colocado, Dudu. Esse aspecto da governança, né, eu vejo muito, principalmente o desenvolvedor mais jovem, desconsiderar isso. E quando você está numa corporação maior, ela é fundamental. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa que toda a questão de acesso é dada via Azure AD. Então, a gente está ali na nuvem da Azure e está tudo acoplado. Quero migrar para a AWS? É possível, o YAML da Azure, inclusive, tem conector para o AD. Mas você vai ter que ter esse esforço, né, de fazer ali a federação entre os dois. E tem que sempre lembrar desses outros aspectos, digamos, não funcionais, né, da construção de uma arquitetura. O Léo citou ali o Arc e o Anthos. Até a própria Google, acho que viu, tipo assim, ela não tá conseguindo, tá muito atrás ainda, ela tem uma abordagem que é muito tipo assim, deixa eu fazer as coisas da forma mais livre possível para o cara conseguir vir para cá ou sair daqui meio que, tipo assim, falando, olha, eu sou mais livre, blá, blá, blá. É uma tentativa de venda mesmo da própria coisa. Então, acho que eles viram no Anthos, por exemplo, é uma plataforma para você conseguir até usar serviços mesmo da própria Google, como o Cloud Run, e outras nuvens, eles viram como uma saída para eles conseguirem organizar esse sonho, né? Tipo, você conseguir ficar mudando de cloud de acordo com a necessidade. O Anthos e o Arc veio meio que para suprir essa necessidade. Assim. O Anthos está em GA, ficou GA esse ano, início desse ano. Então, eu acredito que já vai decolar, assim. Pelo menos ele está sendo muito bem falado por quem está sendo utilizado. A questão é que algumas empresas, a gente estava até mesmo comentando sobre o Twitter, por exemplo. O Twitter, durante o BBB, ele saturou a AWS, então ele estava tendo que recorrer a outra nuvem para ele conseguir suprir a necessidade computacional que eles estavam tendo. No caso do Twitter, uma cloud multi-cloud, você ter mais de uma nuvem, na verdade é uma necessidade. Eles não conseguem mais ficar só com uma nuvem. Precisam realmente distribuir a computação deles para mais de uma cloud. Para empresas pequenas e tudo mais, usar o Anthos, alguma coisa assim, pode valer muito a pena para você realmente não ter tô travado nessa cloud aqui. Então, eu acho que até é um problema que a gente tem em algumas nuvens, é que dependendo do serviço que você está utilizando, você fica meio que travado naquele serviço. E isso pode ser muito perigoso também. Você está citando aí ficar travado, né? O termo normalmente até em inglês que é muito usado é do lock-in, né? Que é justamente em relação a você ficar amarrado com uma nuvem específica.
Mas vocês acham que existe lock-in zero? Ou isso é uma utopia? Qual que é a sua opinião em relação a esse tema especificamente? Até pensando no próprio Antus, mesmo que você usar o Antus, você tá fazendo meio que um lock-in na ferramenta que é o Antus, né? Então, mesmo se você utilizando uma ferramenta que é para evitar lock-in, você tá fazendo esse tipo de lock-in. Então, eu acredito que não ter lock-in é meio que impossível. A gente sempre tenta minimizar os efeitos que uma alteração que você vai fazer na sua aplicação possa causar, né? E aí a gente pode usar isso para qualquer tipo de coisa. Se eu definir uma determinada tecnologia, por exemplo, a discussão .NET ou Java, eu estou fazendo, em teoria, um certo lock-in na minha tecnologia. E o mesmo vale para a nuvem. Tem algumas possibilidades que a gente pode usar no desenvolvimento para a nuvem que a gente diminui esse lock-in. Igual você comentou antes, Chagas, se eu desenvolver uma aplicação que, na verdade, ela é containerizada dentro de um Docker e tudo, fica mais fácil de eu simplesmente mover esse container entre nuvens. Tipo assim, se eu tiver um serviço que a AWS me provê, que onde eu simplesmente subo um container a partir de uma imagem em algum registry na nuvem, beleza, a mesma coisa para Azure. Agora, tem outros serviços que acabam gerando um lock-in maior. Eu posso dar o exemplo até do Service Fabric do Azure. Ele provavelmente você não vai conseguir migrar tão facilmente para alguma outra nuvem para conseguir utilizar. Agora, se eu usar um serviço de orquestração, tipo o AKS, eu posso facilmente migrar, eu vou ter um mínimo lock-in, porque talvez eu vou utilizar um Application Gateway como Load Balancer, algo desse tipo, mas eu consigo facilmente migrar para alguma outra nuvem, porque é um serviço já utilizado por outras clouds, pela Google, pela AWS, e aí a escolha de alguns desses serviços, tipo, no Azure, se eu usar o Cosmos DB, utilizar a customização do MongoDB, eu consigo facilmente migrar para alguma outra nuvem que possua o MongoDB. Um serviço de eventos, como o Event Hub. Eu tenho a opção de escolher ele sem ser no modo Kafka ou com o modo Kafka. Se eu utilizar com o modo Kafka, talvez fique fácil e bem desacoplado minha aplicação para poder, talvez, utilizar um serviço Kafka em uma outra nuvem. Então, essas pequenas escolhas de serviço, eu acho que fazem toda a diferença. Realmente, lock-in zero é uma utopia. Eu acho que isso não existe e a gente não consegue. Já existe um lock-in no próprio sistema operacional que a gente está usando na nossa máquina local. Então, isso se aplica para a nuvem também facilmente. A gente não consegue ter esse lock-in zero. E sim ter algumas boas práticas. Eu acho que é até perigoso, né? Ficar muito obcecado em busca do lock-in zero. O que eu vejo muito de problema é que talvez algumas pessoas ficam tão obcecadas em ter um lock-in zero que talvez complicam muito a arquitetura e, em alguns casos, reinventam a roda. E aí eu acabo perdendo alguns benefícios que a cloud tem, de alguns serviços possuem. Então tem que medir bastante isso entre reinventar a roda, se realmente algum lock-in pode ser necessário para eu poder ter um maior benefício, puxar esses benefícios de algum serviço da nuvem. Eu sempre gosto de dar o exemplo em relação à mensageria. Porque quando você pensa, por exemplo, a Azure, né, tem um serviço de mensageria dela, como o Service Bus, Event Grid, a AWS também tem as dela, a Google também tem, aí pegando bem forte até na parte de streaming, né, com o PubSub, que faz bastante sucesso. E eles são muito semelhantes, mas eles são intrinsecamente diferentes. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar um código que está apontando para você vai ter sim que fazer alterações, e podem ser alterações estruturantes neles, para que funcione mudando um apontamento para o outro. E você pode querer fugir disso. Não, então eu vou usar uma estrutura open source, tem o RabbitMQ, vou usar o Kafka, subir a instância desses dali e tá utilizando. Mas eu acho que é sempre ponderar e colocar na balança se vale o esforço, né? Vale o esforço de perder talvez a facilidade que a nuvem está me dando aqui para ter uma construção própria. Então, aí você pode fazer o paralelo até com telemetria, né? Tem o stack open source muito famoso, né? Com
Prometheus, mais Elasticsearch, mais Kibana ou Grafana, aí muda talvez o visualizador da ponta, para poder substituir as ferramentas, digamos, proprietárias de telemetria e acompanhamento de sistemas. Dá para você construir coisas incríveis com esse stack. Ou você pode ativar o Application Insights e já tem ali tudo pronto na sua frente. Eu acho que vai de cenário para cenário, né? Não existe a solução pronta para cada um. Vai ter alguns que construir o stack com Prometheus, mais Elasticsearch, mais Kibana vai ser a melhor solução, e outros que ativar ali o botãozinho do Application Insights vai me atender muito bem e eu vou ter um time to market necessário para entregar a solução, né? Então é sempre bom ponderar essa busca aí para fugir do lock-in ou não. Isso aí você vai complementar exatamente o que eu ia falar, que é o que é importante nisso aí, a gente conhecer também os serviços disponíveis em cada cloud, né? Tipo assim, a gente entender o que tem lá, no mínimo as abstrações que cada cloud provê, para a gente conseguir acabar escolhendo o melhor caminho e a melhor forma, né? A gente tomar essa decisão informada sempre. E aí, em relação aos detalhes de cada cloud, vocês veem que existe... Né, o Léo falou assim, elas são muito parecidas, mas existe alguma área que a Microsoft se destaca, ou a AWS, ou a Google, né, falando especificamente dessas três? Ou não, é tudo farinha do mesmo saco, qualquer uma que você escolher vai dar na mesma? O que vocês pensam em relação a isso? Até pensando nessa parte de lock-in mesmo, tipo assim, na Google, por exemplo, tem um serviço que eu não vejo que tem par. Seria o Cloud Spanner. É um banco de dados relacional que é horizontalmente escalável. E, tipo assim, é absurdo, hein? Pensar no caso disso, como é que isso funciona. É bem louco, assim. Acho que a Aurora na AWS faz isso para o MySQL. Então, ele faz por meio de replicação. O Cloud Spanner é meio complicado. Ele faz por replicação. Ele faz realmente horizontalmente escalável. Em instâncias diferentes para cada coisa, ele consegue agregar tudo aquilo ali na mesma coisa. Na mesma... como se fosse o mesmo banco replicado, assim. Como se fosse um MongoDB. Você consegue acessar várias instâncias do MongoDB em várias máquinas, e cada ano vai ter registros diferentes, então não é replicado o registro entre as coisas. Tem feitiçaria que você quer dizer, né? Exatamente. Ele consegue horizontalmente escalar dentro da sua infraestrutura e saber onde buscar aquele cara ali, aquele registro, e retornar para você e até entre regiões diferentes da nuvem. Eu acho que ela é mais forte nessa parte de dados, de data. Ela tem o BigQuery, que foi já tem 10 anos já, o BigQuery. É um banco de dados MPP, né, que é Multi-Parallel Processing, que você consegue processar uma quantidade de dados absurda, de uma forma muito rápida ali. As outras nuvens realmente foram meio correr atrás de serviço. Eu acho que a AWS tem, por exemplo, tem o Athena, que é muito bom também, funciona basicamente da mesma forma, apesar de que o BigQuery tem um armazenamento interno também dele ali, então um pouquinho diferente do Athena nesse caso, se não tem armazenamento. A Azure, por exemplo, está correndo atrás até hoje. Ela vai lançar esse ano um serviço que chama Synapse Analytics. Vai basicamente entrar nesse nicho do Athena e do BigQuery que eles não tinham, nenhum serviço igual. O Cosmos tem algumas semelhanças, né? Por ele ser multiparadigma, algumas utilizações do BigQuery você conseguiria fazer em cima do Cosmos, mas realmente são produtos diferentes. O problema, na verdade, é o modelo de especificação, principalmente o modelo de especificação que eles não tinham. O Athena e o BigQuery, o modelo de especificação deles é por query e é por byte escaneado. Então, se você tem uma tabela lá de 1 tera, você fazer um select asterisco, mesmo com o where ali, você vai pagar por 1 tera de consulta, porque você tem que filtrar aquela tabela ali. Então, mesmo você fazendo um where ali, você vai ter que ir em toda a tabela para buscar 1 tera. Então, a consulta vai ter 1 tera escaneado de todo jeito. O Athena e o BigQuery, eles agem nesse byte escaneado. E o Synapse Analytics tentou exatamente para também ter o mesmo modelo de especificação, inclusive com o mesmo preço, que realmente é $5 por terabyte escaneado. Esse tipo de tipo assim, não funciona essa especificação,
é bem diferente por causa que é serverless, né? Então não tem que ficar preocupando o preço da instância ali, ou o preço de quantos registros eu vou estar inserindo, e esse tipo de coisa. Realmente é só, tipo assim, vou buscar ali, eu pago pelo preço da minha consulta, não pago pelo número de vezes que eu estou indo consultar, eu pago pelo número de bytes que eu tô pesquisando. Dependendo do tamanho do seu processo, você quer que a sua consulta retorne o mais rápido possível, mas eu não quero ficar pagando para cada consulta que eu quiser ali. Eu estou escaneando muita coisa, eu posso pagar por essa muita coisa escaneada, mas eu quero que aquilo ali me retorne o mais rápido possível. E em relação à AWS e o nosso especialista Gutenberg, o que vocês veem como o grande diferencial dela comparado com as outras nuvens? Cara, eu vejo, assim, de grande diferencial que a AWS tem é documentação. Eu sempre elogio, sempre que eu posso elogio a documentação da AWS, eu acho muito, muito completa. Dificilmente você não acha algo na documentação da AWS. E aí eu não sei dizer objetivamente, mas todas as vezes que eu fiz uma comparação, a AWS ganhou, às vezes ligeiramente, às vezes com um pouco mais de vantagem em custo. Ela costuma ser, na média, um pouco mais barata. Não é nada absurdo, mas a minha impressão é que ela é um pouco mais barata. Então, eu particularmente enxergo a AWS como uma boa opção, caso você seja uma empresa pequena, um produto pequeno, se você tem desenvolvedores ou DevOps que não tem tanto conhecimento assim de nuvem e eles estão entrando agora nesse mundo, se você começar com a AWS, tenho a impressão de que você vai ter um custo menor de aprendizagem, porque você consegue dar mais independência, porque a documentação te suporta muito nisso. E por ser a pioneira dentre as grandes, né, ela é benchmark entre várias ferramentas, então você vai ver, por exemplo, uma documentação de Terraform, muitos exemplos são dados usando a AWS, né? Você tem que entrar em alguns níveis ali para você ver exemplos. É um pouco mais difícil você achar exemplos de Google, de Azure e de outras clouds. Então eu vejo como muito forte essas vantagens da AWS. Em termos de produto, hoje, como o Pio disse, acho que o Dudu também disse, elas estão muito equiparadas, né? Em termos de produto, você vai ver uma vantagem ou outra, um produto muito inovador que uma só tem, que outra só tem, mas eu não vejo hoje um produto assim que teria um peso preponderante numa tomada de decisão de, por exemplo, escolher a AWS só por causa desse produto específico. A não ser que seja uma coisa muito nichada, tipo ciência de dados, alguma coisa assim, mas no geral eu vejo dessa forma. E um ponto negativo eu acho que é a interface da AWS. Apesar da documentação ser muito completa, eles têm melhorado, mas eu sinto que a interface ela ainda é muito técnica. Então, se você for operar muito o console, né, que não é o adequado, mas se você está iniciando, se você for operar muito o console, você vai demorar um tempinho ali para se adaptar àquele console, porque ele é um console, ele é uma interface muito pensada para o usuário que é desenvolvedor. Então, talvez um PO, talvez algum desenvolvedor mais iniciante tenha dificuldade. Mas eu vejo essas vantagens aí. E os nossos Microsoft fans aí, né? O Léo e o Dudu. O que vocês veem como grande diferencial aí da empresa do Tio Bill? Como principal diferencial dela a grande maioria das empresas que possuem ambiente on-premises são em ambiente Windows. Então, geralmente, é a primeira opção de nuvem quando você quer migrar desse ambiente. Eu já possuo um ambiente Microsoft e quero migrar para a nuvem. Então, a primeira opção sempre é procurar a Microsoft, principalmente pelos facilitadores de migração, fazer uma migração lift and shift, onde eu pego um ambiente que eu tenho on-premises e levo ele para a nuvem com a menor modificação possível. Então, eu já tenho diversos ganhos nesse sentido. Foi uma das primeiro player, na verdade, a reconhecer essa tendência de nuvem híbrida. Então, como ela tem
nesses ambientes que ela tem domínio tanto do lado on-premise quanto na nuvem, ela consegue ter gestão dessas ferramentas. Então, posso dizer, por exemplo, no Windows Server 2019, foi lançado diversas funcionalidades para facilitar essa integração em ambiente híbrido. Então, eu conseguia do meu ambiente on-premise acessar facilmente a cloud e vice-versa. Então, por ela ter esse controle de ponta a ponta, eu acho que isso facilita bastante para quem tem um ambiente on-premises ir para a nuvem. Até o que o Gutenberg tinha comentado, era uma reclamação, isso há pouco tempo atrás, de documentações, isso no geral, de qualquer serviço, de qualquer ferramenta da Microsoft, eu acho que ela tem se dedicado bastante a essas documentações, então um leque que existia dessas documentações, hoje já não é mais problema, e eu particularmente tenho elogiado bastante isso realmente era um problema, não vejo isso como mais, e também a parte de usabilidade, dentre várias, talvez pode ser costume, alguns vão dizer, é por costume, realmente pode ser, mas eu vejo que para quem está iniciando no mundo da nuvem, talvez essa questão de usabilidade do portal, por exemplo, é bem fácil de se navegar e de poder provisionar algum serviço. É bom que a gente deixou a dúvida na cabeça das pessoas aí, né? 2 opiniões sobre qual nuvem é boa para começar, caso você não tenha experiência. Também acho que uma das vantagens da Azure é exatamente essa simplicidade no bom sentido de se configurar algo do zero, né, de se começar a trazer coisas na nuvem. A usabilidade dela, do portal, né, principalmente, ela é muito boa. Ela tem uma usabilidade bem legal que te incita e te facilita a encontrar os serviços, né, que você precisa, e eu acho que isso aí parte muito também da escolha da nomenclatura dos serviços, né, que aí tá até uma comparação legal, principalmente com a AWS, aí pode até me corrigir se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que a AWS, ela tem muito mais um foco em questão de fazer sigla, né, EC2, S3, IAM, não sei o que, enquanto na Azure, os são mais diretos, olha, eu tenho aqui um App Service, um Application Service, que antes acho que era até Web App, né? Acho que o nome era até diferente. Eu tenho aqui um SQL Server. Se você for, inclusive, acessar em português, vai estar lá, você tem um serviço de aplicativo. Exatamente. Eles traduziram tudo, que eu acho uma coisa bem positiva na realidade. Exatamente. Você tem uma interface ali no português BR bem acessível. É exatamente isso aí. E aí, com isso, fica muito mais simples de você encontrar os serviços e saber que aquele serviço que você está procurando é aquilo que você quer. Sabe, ao invés de ter que navegar numa sopa de letrinhas. A Google também, com a documentação, sinceramente, eu tive experiência com as 3 nuvens, tá? Eu mexi com a AWS, eu mexi com a Azure e agora estou mexendo com a Google. A minha documentação da Google foi a melhor, continua sendo a melhor, eu consegui achar as coisas muito mais fáceis lá. E a questão também da interface, eu realmente preferia da Google, isso é uma questão muito de opinião, então, mas eu preferi. E uma questão da Google também, que eu acho que é muito importante, é a questão do foco de como é a precificação. Um problema que muitas pessoas não levam em conta é como é precificado o seu sistema. Quanto que eu estou gastando, quanto exatamente eu estou gastando em cada coisa, e principalmente se eu estou em um ambiente de empresarial, né, como cada sistema que eu estou fazendo custa. Exatamente quanto cada sistema custa. E a Google focou muito nisso, que até o jeito que eles organizam a coisa é tipo assim, é por projeto. Quando você entra na Google, faz o primeiro registro, é um projeto que já é um projeto inicial ali. O nome é até My First Project, primeiro projeto. A ideia ali é sempre que o preço é daquele projeto. E todos os benefícios que você tem na Google, então, tipo assim, desde o plano de free tire, ou seja, dos benefícios gratuitos, né, que tem em cada nuvem, quanto que cada nuvem te dá de benefício gratuito para determinado serviço e tudo mais, é por projeto. Então, não tem essa concorrência, tipo assim, é a conta inteira que tem tantos dados de graça para ser processados, tantos requisições ali na function que tem. Então, tipo assim, o projeto tem, é o projeto em si que tem aquele free tire. Então, tem uma questão ali, até mesmo de você abordar um free tire para sandbox.
Você consegue gastar 0 para conseguir fazer determinada coisa. E, tipo assim, isso é uma coisa que eu nunca vi funcionando dessa forma. Uma coisa muito legal que você falou aí, Pio, é essa preocupação com o custo, né? Nuvem é muito legal, você faz as coisas muito rápidas, é tudo muito mágico, até que chega o boleto, né? Então, vou até parafrasear um colega de trabalho, o Arley, responsável pela infraestrutura da MRV, manda um abraço aí para ele, que ele diz o seguinte: o desenvolvedor ele vai no oba-oba, mas aí depois quando chega a conta que a gente vê o estrago, né? Então eu acho que isso tem que ser algo que tem que ser levado em consideração. Acho que a gente até já comentou disso aqui em outras edições do podcast, em relação a como que a gente complica algumas arquiteturas, né? E aí até tem a AWS mesmo, se você pega arquiteturas de exemplo, tem uma que foi até bastante debatida no Twitter, que é a arquitetura de exemplo dele para você subir uma estrutura do WordPress. E é extremamente complexa. Extremamente complexa. Você fala assim, eu não preciso disso para subir um WordPress, sabe? E isso vai vir um custo agregado, porque você usa vários serviços diferentes, eu estou colocando aqui, pipipipopopô, a conta ela vai chegar, né? Então, acho que quando a gente fala de computação na nuvem, é sempre bom, quando estiver fazendo um desenho, estiver projetando a solução, levar em consideração o custo, sim. A gente não pode ir só pela funcionalidade, não. Sim, até no sentido de ser fácil criar os recursos na nuvem, é muito fácil também você gastar, né, na nuvem. Você chegou lá, você criou um determinado recurso, não prestou tanta atenção em qual tier, né, que está sendo criada, né, em qual camada de custos está sendo criada. Você entra lá 3 dias depois, está olhando lá e fala, uai, gente, minha conta aqui já tá cara. Eu aprendi Terraform por causa disso, porque quando eu tava aprendendo a mexer com Docker, aí eu subi, foi até na Microsoft, subi uma KS, fiz ali meus experimentos, muito legal, né? Esqueci a máquina ligada, vi mais de um mês depois, e a conta chegou com voadora de 2 pés. Graças a Deus a Microsoft foi muito boazinha, quando eu abri um ticket para eles e expliquei que eu tava mexendo para aprendizado e tal, não estava sendo utilizado para produção, e eles fizeram um abate, mas se não tivesse feito isso, eu ia levar um prejuízo muito grande, já estava mais de R$1.000, inclusive, porque eu criei várias máquinas, eu estava realmente empolgado. E aí eu falei assim, não, gente, aí eu aprendi o Terraform, porque aí depois eu dou lá o destroy, deletava tudo de uma vez, não corria mais esse risco. Eu tive quase a mesma experiência com a Microsoft também, e ela realmente é muito boazinha nesse caso, porque eu estava testando uma ferramenta chamada The Insights da Microsoft, que é um Spark, né? Na verdade, eu estava querendo mais pelo Spark, mas é tipo assim, toda uma suite ali na Microsoft, ferramentas em relação a Apache. E tipo assim, é um cluster de máquinas. Eu fui testar para uma guilda aqui na DTI, na guilda Data Science, até mesmo para demonstrar durante a guilda. E esqueci, isso ali uma semana. Uma conta de R$1.700 na semana seguinte. Eu pedi arrego lá pra Microsoft, por favor, Microsoft, eu não tava fazendo nada, não, tava até idle a máquina ali. Foram muito bons, assim, o suporte da Microsoft é incrível. Você já deve ter um bot para responder esse tipo de pedido. É uma coisa que tem que tomar cuidado, porque a gente vê lá falando, o negócio é pay as you go, né, você escreve, pago pelo uso, né, pelo menos na Microsoft, as descrições da precificação, aí você acha, então beleza, só se eu realmente estiver pegando lá e tô vendo um byte sendo movido de um lado para o outro que eu vou estar tendo custo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes o que é chamado de pago pelo uso ou de pay as you go, né, quando aparece em inglês, na verdade é o número de horas ou minutos ou segundos que aquele recurso está ligado. Pode até não estar tendo requisição ou coisa passando por ele, mas igual você falou aí, Pilson, enquanto o HD Insights lá tá ligado, ele está correndo em custo. Mesmo que não tenha ninguém lá dentro, ou uma máquina virtual que você cria, mas não está logado lá dentro. Enquanto ela está de pé, alguém apertou o power dela lá, ela tá cobrando. Algumas coisas mudam a precificação, tipo o serviço serverless, né, que é uma das grandes vantagens dele. Então é bom entender a precificação de cada um, porque mesmo dentro da mesma nuvem, você vai ter modelos de precificação diferentes. Você pode, por exemplo, para ganhar uma economia de custo, já deixar uma máquina reservada durante um ano inteiro. É bem interessante se aprofundar um pouco no modelo de precificação. Talvez até um pouco mais perigoso do que o esquecimento, né, que foram as histórias que vocês contaram que aconteceu com vocês,
é talvez até uma configuração equivocada mesmo. Eu estava até lendo uma história no LinkedIn ontem mesmo, que foi de uma pessoa que configurou um SQS, né, uma fila na AWS, e configurou um determinado campo de timeout, achando que seria uma coisa, mas na verdade era um timeout de execução daquele item da fila, e aí assim, no final das contas, aquele item ficou sendo executado em loop, e dentro de 24 horas tiveram na casa de trilhões de requisições sendo feitas, e a conta foi na casa de $1.000 ali, por causa de uma configuração feita errada. Acho que uma boa solução para isso, se você é responsável por uma nuvem, né, normalmente quem tem a responsabilidade da nuvem tem que monitorar os custos ali, é você colocar alertas, né? É sempre bom você ter alertas ali de determinados tiers de custo, né? Assim, se a sua média está ali na casa de $1.000, coloca um alerta ali em 1.100, em 1.200, porque se acontecer alguma coisa, algo sair do esperado, da sua curva normal de uso, né? Ele tem até eu não sei, eu não tenho certeza se a Azure e a Google têm, mas o forecast, né, do custo, o custo projetado, né? Você pode até colocar esse alerta em cima do custo projetado, porque se a ferramenta, a plataforma perceber que um custo ele está se inclinando para um uso exponencial, ele já vai projetar aquilo e o seu alerta já vai te ajudar. Então, não confie nos seus olhos e em lembrar de olhar os custos, né? Tenta, sempre que possível, colocar um alerta ali, deixa a ferramenta te ajudar nisso, porque senão depois a conta fica cara. Tenho certeza que a gente aqui apenas pincelou o tema, né? A gente pode ficar horas falando sobre computação na nuvem, especificamente de cada player ou de forma geral. Mas eu espero que sirva aí de uma introdução para quem não conhecia muito o tema, né? É algo que pode ser muito complexo, mas ao mesmo tempo eu acho que fica aí o convite para, caso um desenvolvedor ou uma pessoa que está até uma parte de infraestrutura que quer aprender um pouco, hoje em dia é muito mais fácil, né? A gente citou aí, cada um defendeu a documentação de uma nuvem, mas de forma geral, as documentações estão muito boas e vencer essa barreira inicial, ela não é um obstáculo tão grande. Então, pelo menos da minha parte, acho que fica o convite aí para as pessoas aprenderem mais, utilizarem mais, colocarem seus serviços aí na nuvem quando for pertinente, né? Que vai ter momentos que não é a melhor decisão. Então, quem mais aí quer fazer alguma consideração final? Eu ia só comentar, Chagas, em cima do que você falou, que todas essas nuvens, quando você está criando uma conta nelas pela primeira vez, elas normalmente já dão alguns créditos de graça para você explorar, ou um mês de crédito, ou algumas coisas assim. Mas é interessante, tipo assim, que explore e que bote um pouco de mão na massa também, para não ficar só em conceitos, só em falar e tudo, e as nuvens já provém uma forma de começar a mexer, experimentar geralmente formas mais básicas dos serviços, sem incorrer em custos, né, iniciais. Sim, e se você for estudante, a maior parte das universidades e faculdades tem parcerias. Mesmo que a sua faculdade não tenha, você consegue abrir algumas contas de estudante nas nuvens. Então, fica ainda mais fácil de você ter mais créditos ainda para experimentar e aprender. Uma coisa que eu só quero dar aqui, tipo, por exemplo, na Google, por exemplo, você tem que colocar o cartão de crédito na hora que você está fazendo o cadastro lá. Mas, tipo assim, fica uma coisa aqui que mesmo você colocando o cartão de crédito, não é que vai começar a cobrar de você na hora ali, se você passar, estourar lá o negócio lá de... São $300 que eles te dão de graça. Mesmo você, né, tipo assim, estourando o negócio ali, você tem que ativar o billing mesmo, tipo assim, eu quero que ser cobrado mesmo pra você realmente ser cobrado. Então, tipo assim, não é scan, que nem ou geralmente cadastra seu negócio aqui por um mês de graça, e depois de um mês de graça a gente já vai começar a te cobrar aqui. Então já é mais conservador lá o pessoal, e tipo assim, você não vai ser cobrado a não ser que você peça para ser cobrado. Gutenberg, Léo, vocês querem ponderar alguma coisa aí para encerrarmos?
Eu queria dizer, assim, até comentei na nossa apresentação que teve na Guilda recentemente, que a AWS meio que mudou a minha vida, assim, enquanto desenvolvedor, enquanto na minha carreira na tecnologia, porque eu tinha muita dificuldade, como acho que o Dudu e o Léo comentaram também, essa questão da rede. Às vezes, quando eu estava iniciando na faculdade, a rede era muito complexa, as coisas eram difíceis. Aliás, acho que foi o Chaga que comentou isso no início, que as coisas eram muito complexas, eu precisava entender muitos detalhes, e eu honestamente achava isso chato. Eu falava, cara, eu sou desenvolvedor, eu quero programar e eu quero entregar um valor, eu quero fazer a vida das pessoas, do meu cliente, ou de quem eu quero, melhor com o meu código, e eu não quero que isso seja difícil de fazer, né? E eu ficava frustrado com isso na faculdade, no início, e aí quando eu imergi nesse mundo de nuvem, né? No meu caso foi a AWS, mas não importa muito qual a plataforma você use. Quando você imerge nisso e você vê que agora você tem uma barreira de entrada muito, muito, muito pequena, você consegue com muito pouco, com não tanto estudo, não tanto tempo de estudo, não tanto detalhe, você consegue entregar um valor de ponta a ponta para as pessoas, e eu acho isso, para mim, mudou a minha forma de ver o mercado, a minha forma de ver minha carreira, a minha forma de as coisas que eu gosto de fazer e como eu penso nas soluções. Eu queria deixar esse incentivo aí para talvez quem ainda não teve experiência com nuvem, quem tem talvez algum preconceito, quem, enfim, explore essa ferramenta, use essa ferramenta, empreenda, crie, tire proveito desse momento que a gente está vivendo, onde a barreira de entrada é extremamente baixa e você pode agregar valor para as pessoas, materializar a sua visão de solução que você tem enquanto desenvolvedor para as pessoas e melhorar o mundo com isso, melhorar a vida, que seja de uma parcela pequena das pessoas com isso. Então eu deixo aí esse incentivo, independente da plataforma, aproveitem isso. Apenas complementar mesmo que nesses últimos tempos a transformação digital tem se tornado mais evidente e necessária para as empresas que já estão no mercado, startups que estão nascendo, e a cloud tem sido bastante estratégica nesse sentido, não obrigando a gente a ter um investimento inicial, então um grande investimento inicial, então apenas o que eu precisar eu consigo, mas que se preciso, a gente consegue a cloud consegue acompanhar e suportar esse ritmo de crescimento de cada uma das empresas. Então ela tem sido fundamental nesse sentido. Então, gente, por hoje é só. Nos encontramos então aí no próximo episódio do Entre Chaves. Até mais.